Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse tempo de novidades que nós estamos vivendo, dificuldade, muitas vezes desafio, nunca foi tão importante, preste muita atenção no que eu vou te dizer, nunca foi tão importante saber quais são as vozes que estão falando ao seu coração. O tema dessa palavra nessa manhã é as vozes. Existem muitas vozes que falam todos os dias ao nosso coração. E eu te pergunto hoje, quais são as vozes que você tem escutado? A palavra de Deus vai aparecer no telão aqui para você, você não precisa abrir. E para você que está me acompanhando, versão NVI Lucas, por favor. E para você que está me acompanhando aí na sua casa, vai aparecer também na sua tela aí também o texto bíblico. Nós vamos para a história, uma história muito famosa, muito conhecida, a história de um homem chamado Jó. Abra a palavra de Deus comigo, no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, que diz assim, Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. E tinha muita gente ao seu serviço, e era o homem mais rico do Oriente. Quem era esse homem, que talvez você conheça a história dele, chamado Jó? A história de Jó é uma das histórias mais famosas da Bíblia. Também um dos relatos mais emocionantes que encontramos nas Escrituras. Jó era um homem digno de ser imitado. Sua história de superação é tão sobrenatural que alguns teólogos e estudantes da Bíblia chegam a dizer que a história de Jó foi um conto de fadas, ou uma história de inspiração, mas que talvez não tenha acontecido essa história de fato. Eu particularmente creio com todas as forças do meu coração que a história de Jó é verídica. Jó foi um homem que chamava a atenção da sua época. Ele era um homem mais rico do Oriente. Jó capítulo 3, verso 3 fala disso. De todo o Oriente não havia ninguém mais rico do que ele. Jó foi temente a Deus e se afastava do mal. Temia a Deus e era um homem bom, honesto e que fazia o bem. O próprio Deus dá testemunho da vida de Jó. Olha que coisa sobrenatural. Jó tinha filhos e filhas, era temente a Deus, honesto, fiel, e era um homem muito rico. Parece que esses tipos de coisa não acontecem na vida de uma pessoa só. Geralmente quando a pessoa é muito rica, a boa parte delas não é temente a Deus. Geralmente quando a pessoa é temente a Deus, é muito rico, falta ter filhos. Veja só a história de Abraão, que era um homem temente a Deus, era um homem muito rico, mas lhe faltava algo, lhe faltava ter filhos. Esse homem não, Jó, ele era completo, homem bom, íntegro, temente a Deus, casado, muitos filhos, e não tinha problema financeiro. Um homem digno de ser imitado. Agora entenda algo, até os homens de Deus, as mulheres de Deus, passam por momentos de adversidade. E não foi diferente na vida de Jó. Dias difíceis chegam para todos.
Olha para a pessoa que está do seu lado aí agora e fala assim: dias difíceis chega para todos. Olha para ela e diz assim: todos nós passamos por momentos de adversidade. Foi assim que aconteceu também na vida de Jó. Aquele homem perdeu quase tudo. Perdeu a família, perdeu as propriedades, os rebanhos, perdeu quase tudo. A única coisa que aquele homem não perdeu foi a presença de Deus na vida dele. A única coisa que você não pode perder é a presença de Deus em sua vida. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a sua verdadeira identidade em Deus. De continuar sendo um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, honesto, sincero e que ama a presença de Deus. Jó perdeu quase tudo, porém ele continuou sendo fiel a Deus. Depois de perder quase tudo, Jó disse, Jó capítulo 1 verso 21 diz assim: olha só o que esse homem diz quando ele perdeu quase tudo. Veja bem o que ele disse. Ele disse assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Querido irmão, querida irmã, que homem digno de ser seguido. Não existe nada mais poderoso na vida de um homem, de uma mulher, do que a presença de Deus nos momentos de adversidade. Sabe por quê, queridos irmãos? São nos momentos de dificuldade, são nos momentos de tribulação que nós revelamos quem realmente somos. Infelizmente, nesses dias, existem muitas pessoas que se diziam ser discípulos do Mestre Jesus, que não são discípulos do Mestre. Porque é na hora que o cinto aperta que você vai reconhecer quem é de Deus e quem não é de Deus. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo os dias do arrebatamento da igreja. Bastou um coronavírus, infelizmente muitas pessoas se esfriaram na fé, abandonaram a Deus. E eu não estou falando que o ato de você não poder estar aqui juntamente conosco presencialmente, para você que está nos assistindo, não simboliza que você abandonou a fé. Mas quantas pessoas nesse tempo de quarentena abandonaram literalmente o relacionamento com Deus? Não leem a Bíblia, não adoram a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Afinal de contas, vai saber o que vai acontecer amanhã, eu vou guardar o dinheiro. Quantas e quantas pessoas sequer assistiram um culto, uma live, uma transmissão sequer? Não. Porque na verdade essas pessoas se rebelaram, nunca foram de Jesus. E eu disse em uma reunião nessa quinta-feira em uma igreja do nosso distrito, que Deus está pegando o pé de manga e balançando ele, e quem está podre vai cair. Quantos estão me entendendo hoje aqui, diga amém. Deus está provando quem é e quem disfarçava que era. Sabe por quê? Nós estamos vivendo em um mundo onde tudo é relativo. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas negociam princípios todos os dias. Se esquecem que o julgamento de Deus vai chegar. Esse homem Jó passou por muitas adversidades. Ele tinha muitas posses,
Ele era um homem completo, mas a adversidade chega na vida de todos nós. E quando a adversidade chegar, a pergunta é: qual é a voz que você está escutando? Quando a dificuldade chegar na sua vida, qual é a voz que você escuta? Jó, ao longo desse momento de adversidade na vida dele, várias vozes falaram ao coração desse homem. Ao longo das dificuldades, das adversidades que nós enfrentamos todos os dias, existem várias vozes que estão falando ao nosso coração. E agora é o momento de você tomar muito cuidado com essas vozes que estão falando ao seu coração. Assim como essas vozes falaram no coração de Jó, elas vão falar também ao seu coração. E a grande pergunta nessa noite é: qual é a voz que te direciona? Quem está direcionando os seus sentimentos e o seu coração? Qual é a voz que está falando ao seu coração? Qual é a voz que está te aconselhando? Com quem você está pedindo conselhos? Para quem você está dando ouvidos? Quem está te influenciando? Quem está te discipulando? É a palavra de Deus? Ou é a internet? Quem está te discipulando? Qual é a voz que está falando ao seu coração nesses dias difíceis? Quando tudo começou a dar errado na vida daquele homem, várias vozes surgiram. Qual é a voz que está falando com você hoje? Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ele: qual é a voz que fala com você agora? A primeira voz que falou com Jó foi a voz da morte. Quando a gente está passando por um momento de adversidade, de dificuldade, a primeira voz que vem para falar conosco é a voz da morte. Nos momentos de adversidade, a voz da morte tem falado ao coração de muitas pessoas, assim como falou ao coração de Jó. Jó capítulo 2, verso 7, relata o momento em que a voz da morte falou ao coração de Jó. E eu quero compartilhar com você. Leia comigo aqui, acompanhe juntamente comigo. Jó capítulo 2, verso 7 diz assim: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, sentado entre cinzas. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua fé íntegra? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quantas e quantas vezes nos momentos de adversidade que você está passando, existe uma voz, a voz da morte, que está falando ao seu coração. A voz da morte tem decretado um luto em muitas pessoas, um luto nos casamentos. Quantos casamentos hoje estão vivendo de fachada? A voz da morte tem imperado, decretando morte. Quantas pessoas perderam os ministérios sepultados, homens e mulheres brilhantes, chamados por Deus, que tiveram seus ministérios sepultados por causa da voz da morte. Quantas vezes as pessoas têm tido seus sonhos sepultados, suas finanças sepultadas, seus relacionamentos sepultados. A voz da morte tem falado ao coração de inúmeras pessoas, especialmente agora, nesse momento de adversidade. É quando essas vozes vêm para o coração do homem de Deus, é quando essas vozes vêm para o coração da mulher de Deus. Hoje eu vim aqui para dar uma palavra de vida para você. Hoje eu vim aqui para dizer para você uma palavra profética para sua casa, para os seus relacionamentos, para o seu casamento. Haja vida.
haja vida. Essa é a voz profética, declarando vida em todas as dependências da sua existência. Meu querido irmão, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja passando por muitas adversidades, há uma palavra de vida ao seu respeito. Aleluia. Haja vida. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: haja vida. Ainda que as coisas estejam difíceis, e ainda que a voz da morte tenha falado ao seu coração, aos seus ouvidos, não ouça. Faça como Jó, não peques. Jó capítulo 2, verso 10, diz assim: olha o que esse homem respondeu quando a voz da morte veio até ele. Veja o que Jó respondeu. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. É muito bom quando Deus está abençoando, não é verdade? Quem pode dizer amém? Agora, quando chega a tribulação, quando a voz da morte chega, deixa eu te dizer uma coisa: Deus continua sendo seu Deus. Quando o desemprego chega, Deus continua sendo seu Deus. Quando a adversidade chega, ei, não ouça a voz da morte, Ele continua sendo o teu Deus. Ainda que você esteja passando pela maior dificuldade da sua existência, há uma palavra de vida para você nessa noite. Deus continua sendo o seu Deus. Permaneça firme na voz que traz vida, e vida com abundância. Ainda que as coisas estejam dando errado, tudo isso vai passar. Confie no Senhor. Diga comigo: tudo passa. Amém? Tudo vai passar. A segunda voz que esse homem escutou é a voz do eu. Até mesmo Jó, um homem temente a Deus, viveu conflitos emocionais em momentos de adversidades. Jó, capítulo 3, verso 1 e 2, relata. E esse homem também entrou em um momento de muita dificuldade nos seus sentimentos. A voz do eu falou com ele, e olha o que ela disse. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que disse, e quem se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Jó também viveu momentos de adversidades dos seus sentimentos. Jó passou por um momento de tão grande adversidade que a voz do eu falou no coração dele. Em momentos de pressão, temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos. As nossas palavras podem direcionar um destino terrível. E nesse momento de adversidade, nos momentos de pressão, nós nos revelamos através das nossas palavras. Só quem sabe o poder da palavra valoriza o silêncio. Momentos de silêncios nos dias de adversidades devem ser cultivados. Não permita que através da sua boca você profira palavras de maldição. Cuidado com a voz do seu eu. Vivemos em um mundo egocêntrico, onde as pessoas fazem tudo para satisfazer o seu ego.
é o que eu quero, não é o que Deus deseja de mim. Você já parou para observar que talvez você está trilhando um caminho que Deus não deseja para você, mas você está insistindo? Eu vim aqui hoje para dizer que quem tem que direcionar os seus passos é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem governa a sua vida. Quantas pessoas tinham planos? Eu tinha vários planos. Só esse ano eu ia para 4 países diferentes para pregar o Evangelho. Mas Deus tinha outro plano. Quantas pessoas aqui haviam projetado tantas coisas, mas se esqueceram de que a resposta final vem de Deus. E é por isso que o homem de Deus e a mulher de Deus não se frustra, porque ele sabe que tudo vem de Deus. Sabe por que eu estou feliz com Deus de estar aqui com vocês hoje? Porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Nesse exato momento eu estaria arrumando as minhas malas para ir para os Estados Unidos pregar a palavra de Deus. Olha que bênção! E Deus falou assim: ó, vai não, você vai ficar no Uberlândia, quietinho. Ia visitar 4, 5 estados diferentes nos Estados Unidos, conhecer a história da igreja de Deus. E o Espírito Santo disse assim: ó, vai não. Mais de 27 agendas marcadas para pregar no Brasil e fora do Brasil, na África, na Europa, até para Israel eu ia esse ano, irmãos. E sabe o que Deus disse? Os meus planos são maiores do que os seus. Mas tem gente que insiste em não entender isso. Você acha que eu estou chateado de não ter ido? Nem um pouquinho. Estou feliz da vida. Sabe por quê? Porque eu não vivo de acordo com aquilo que eu quero, mas de acordo com aquilo que Deus deseja para a minha vida. Entenda algo: a voz do eu não pode falar mais forte. Às vezes as coisas ainda não deram certo da maneira que você imagina. Sabe por quê? Porque você está tentando fazer do seu jeito. Ou talvez Deus está te livrando. Os planos de Deus são maiores do que o nosso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim: Deus está no controle da sua vida? Isso é uma pergunta. Pergunta para ele: Deus está no controle da sua vida? Pergunta para ele. Fala assim agora, ó: se Deus está no controle da sua vida, fala assim, ó: relax, vai dar tudo certo, vai passar. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Diga aleluia. Vai passar. Hoje nós queremos declarar que tudo vai acontecer da maneira de Deus, do jeito de Deus. E se eu não tiver que tirar o pé desse lugar aqui, jamais estarei feliz da vida, porque o meu Redentor vive. Deus é contigo, meu irmão. Tudo que você precisa é da presença do Espírito Santo, porque quando ela está sobre você, haverá bênção, haverá prosperidade, haverá alegria, haverá cura, haverá tudo o que você precisa. Aleluia! Ouça a voz de Deus, não a voz do eu. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa da voz do eu? Quantos negócios estão sendo destruídos por causa da voz do eu? Quantos ministérios estão afundando por causa da voz do eu? Não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Não é isso? Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A terceira voz que Jó escutou foi a voz dos amigos.
E aqui, grande parte do livro de Jó é relatada entre diálogos entre Jó e seus amigos. Quando nós passamos por momentos de adversidade, existem muitas vozes que se dizem ser nossos amigos e vêm nos procurar. Não foi diferente na vida de Jó. Os amigos de Jó não foram capazes de compreendê-lo. E o primeiro amigo que Jó encontrou nesse momento de adversidade foi um amigo chamado Elifaz. O diálogo entre eles é um diálogo, para quem lê pela primeira vez, fala: meu Deus, que homem sábio esse tal de Elifaz. Olha que palavras bonitas. Mas o discurso de Elifaz, ele vinha acompanhado de um ar de superioridade. Seu amigo de verdade não se acha superior a você. Seu amigo de verdade te respeita do jeito que você é. O Elifaz, ele se achava melhor, mais sábio, superior. Ele foi o primeiro a falar. É muito provável que ele seria o amigo, dentre os amigos de Jó, o amigo mais velho. Porque na cultura daquele povo, naquela época, o homem mais velho tinha o direito de falar primeiro. E ele vai então aconselhar a Jó. E ele dá vários conselhos, conselhos muito bons. E aí daqui a pouco ele começa a falar dele. Dele. E dele. E se mostrando superior ao seu amigo. Cuidado com essas vozes. Essas vozes não te colocam para cima, elas te rebaixam. O amigo de verdade se humilha. O amigo de verdade não se coloca superior a você. O amigo de verdade desceu do céu, abriu mão da sua coroa de glória, habitou no nosso meio, cheio de amor, cheio de bondade. Ele não usurpou o ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. No dia da Santa Ceia, o amigo de verdade pegou aquele pano, pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos. Ele não se julgou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, ele se fez pobre. Ele se humilhou até o ponto de morte. Será que você não está entendendo que existem muitas vozes que estão falando ao seu coração e não são seus amigos? Cuidado! Talvez você está sendo esse amigo chamado Elifaz, se colocando melhor, maior. Nós devemos ser simples como Jesus, humildes como Jesus. Devemos nos humilhar e entender que é melhor ter paz do que razão. Existem muitos lugares, muitas igrejas, muitos irmãos e irmãs querendo ter a razão de todas as coisas. Hoje a igreja é a igreja que se humilha na presença de Deus e reconhece Ele. Segundo amigo que foi aconselhar Jó, o nome dele é Bildade, o frio imediatista. O discurso de Bildade é um discurso muito bonito. Fala das vaidades da vida, fala que tudo vai passar. Teologicamente um discurso muito polido, muito bonito, correto, porém sem sentimentos. É algo para inglês ver. É uma palavra vazia. É a mesma coisa de chegar alguém aqui pedindo: olha, eu quero oração porque eu estou com fome, eu não tenho o que comer na minha casa.
Aí a gente vai lá com o discurso de Bildade. Olha, tudo isso vai passar. Creia em Deus. O Senhor te exaltará. Deus te abençoará. É bonito, não é? É ou não é? Mas o camarada continua com fome. Está entendendo, irmão? Continua sofrendo. Tudo que Jó precisava era de um ombro amigo para chorar. Um discurso desprovido de sentimento, que não tem nenhum pingo de compaixão, que não se transforma em ação. É o discurso do tal de Bildade. Bonito, teologicamente correto, mas infelizmente vazio de sentimentos. Quem está com fome precisa de oração, sem sombra de dúvida. Mas a epístola de Tiago nos ensina que a nossa fé, nossas palavras devem se transformar em ação. Quantos estão me acompanhando aqui? Diga amém. Ação. Chega de blá, blá, blá. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: chega de blá, blá, blá. É hora de agir. Fala para ele assim: é hora de pôr sentimento nesse negócio. Amém? O terceiro discurso, o discurso de Zoar. Esse aqui tem muito nas igrejas. Não aqui, graças a Deus, já de Europa pensa. Aqui não tem isso não. Mas em muito lugar tem. O discurso de Zoar, o legalista, acusou, dizendo: Jó, isso tudo está acontecendo por causa dos seus erros, dos seus pecados. Zoar não se incomodava com o sofrimento do seu amigo. Ele transparece que ele estava ali apenas para ver o julgamento divino de Deus sobre a vida do pecador Jó. Legalistas, religiosos, raça de víboras, palavras polidas, bonitas, são juízes. Quem te livrará das mãos de Deus? Hipócritas, mentirosos, falsos. Vocês revelam apenas o seu interior podre. Deus está te vendo. Jesus está te vendo. Ele sabe quem você é. O Zoar iria literalmente zoar com a vida de Jó. Apontar o dedo. Hoje, a geração que nós estamos levantando não é a geração de Zoar, que aponta o dedo, que identifica o erro, que condena o pecador. Não. Nós somos a geração, sabe de quem? Do quarto amigo de Jó, Eliú. Muito provável Eliú era o mais novo da turma, porque ele foi o último a falar. Eliú, o misericordioso. As palavras de Eliú foram como um bálsamo para Jó. Ele apresentou a Jó um Deus misericordioso que podia mudar todas as coisas. Tem algum Eliú aqui nessa noite? Levante a mão e dê glória a Deus. Glórias a Deus.
Eliú não julgou. Eliú não se achou maior. Eliú não ficou indiferente. Eliú apresentou um Deus que podia solucionar os problemas de Jó. As palavras de Eliú foram um bálsamo nas feridas de Jó. Eu e você temos que ser um bálsamo nas feridas de tantas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Entenda algo no nome de Jesus de Nazaré. Eu e você temos que ser a geração de Eliú, que carrega a misericórdia de Deus no nosso DNA. Mais médicos, menos juízes. O verdadeiro amigo não te abandona nos momentos de dificuldades. O verdadeiro amigo te consola. O verdadeiro amigo faz você se lembrar de quem você é, e que não são os momentos de erro que definem quem você é, mas sim a sua história por completa. O verdadeiro amigo é aquele que te perdoa quando você erra. O verdadeiro amigo se alegra com suas vitórias e chora com as suas derrotas. O verdadeiro amigo não te deixa cair no buraco. O verdadeiro amigo não desiste de você, mesmo quando você mesmo já desistiu de lutar por você. O verdadeiro amigo deu a sua própria vida por amor a você. Senhores e senhoras, uma salva de palmas. O nome desse verdadeiro amigo é Jesus Cristo de Nazaré. A última voz que falou ao coração de Jó. Diga comigo, a voz de Deus. A última palavra quem vai dar na sua vida é Deus. Ainda que tudo pareça ter chegado ao fim, vírgula, espere e ouça a voz de Deus, porque a última palavra quem dá é Deus. Muitas vezes questionamos a Deus, assim como Jó fez, porque nós não entendemos os princípios de Deus, eles são mais elevados que o nosso. Não sabemos absolutamente nada sobre quem Deus é. E o texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês agora relatado em Jó 38, diz assim. Equipe técnica, texto bíblico aqui, pastor Paulo, em nome de Jesus. Vamos lá? Jó 38, verso 1. A Bíblia diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, disse ele: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estabeleceu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que elas foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas
cantavam e todos os anjos se regozijavam. Deus aparece para Jó no meio de uma tempestade. E no meio daquela tempestade, Deus começa a perguntar a Jó: aonde você estava quando eu fundei o alicerce do universo? Será que você pode me dizer, Jó, já que você é tão sábio? Sabe, queridos irmãos, os planos de Deus são enigmas. E nós precisamos compreendê-lo. Nós precisamos entendê-los. Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos, mas Deus sabe. Entenda. Tudo vai passar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: esse tempo de pandemia vai passar. Esse tempo de adversidade vai passar. E quando tudo passar, diga para ele: quando tudo passar, receberemos porção dobrada da bênção de Deus sobre nossas vidas. Jó 42, verso 10. Olha e veja bem como terminou a história de Jó. Jó 42, 10. Diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, e olha que coisa interessante. Deus apareceu para Jó, perguntou para ele algumas coisas que ele não soube responder. Ele se rende então à sabedoria soberana de Deus. E Deus diz para ele o seguinte: agora você chama todos os seus amigos, 4, oferece sacrifício por eles, porque eles falaram muita besteira, você também. Oferece sacrifício por eles e ore por eles. E o texto diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Eu quero declarar para você que está me ouvindo agora: tudo vai passar. E receba essa palavra profética sobre a sua vida. E quando tudo passar, receberemos em dobro. Você vai receber em dobro. Deus vai te honrar de uma maneira tão poderosa. Você que tem sido fiel a Ele, Ele vai te prosperar em dobro. Em nome de Jesus de Nazaré, eu quero profetizar sobre a sua vida agora, nessa noite. Deus te abençoará 2 vezes mais. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A unção será dobrada. O poder de Deus será dobrado. Eu profetizo no nome de Jesus de Nazaré sobre essa casa, sobre essa igreja. O número de membros serão dobrados, porque permanecemos fiéis a Deus. Eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Você receberá a bênção de Deus em dobro. Esse momento de adversidade vai passar. Esse momento de dificuldade vai passar. E quando tudo passar, nós veremos a glória de Deus. Nós veremos o soberano Deus sentado nas alturas. Vai passar, a glória dele será derramada em dobro. Aleluia! Jó se tornou mais rico do que era. Teve mais filhos do que tinha. Aleluia! Não te abatas. Não fique triste, porque eu te darei em dobro. Tudo vai
passar, assim diz o Senhor. Ele te abençoará 2 vezes mais. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar por vocês. Oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro agora pela vida desse irmão e dessa irmã. Há uma promessa do Senhor sobre a vida deles. Porção dobrada. Deus, esse homem que está aflito, Pai, sem saber o que fazer hoje. Talvez a situação dele esteja tão difícil. Hoje nós oramos pela vida dele e nós te pedimos, Deus, porção dobrada. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, que nós estejamos blindados contra todas as vozes que não são a sua voz. Oh Deus querido, livra-nos da voz da morte, livra-nos da voz do meu eu, livra-nos dos falsos amigos, que nós possamos estar no centro da tua vontade. É o que eu te peço agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: eu permanecerei fiel ao Senhor. Deus me deu, Deus pode tirar, porque bendito é o nome do Senhor. Eu sei que o meu Salvador vive. Eu sei que a porção será dobrada. Eu sei que tudo vai passar, e eu ouvirei a voz de Deus ao meu respeito. Que todos digam amém. Dê uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus.